nossos encontros nas noites de quinta-feira têm o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro, de forma que qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que estiver assistindo, poderá inteirar-se do assunto, lendo o Evangelho com antecedência ou lendo depois que fizermos aqui os comentários. E nós seguimos esta obra espírita capítulo por capítulo. Na sequência desses capítulos, em cada noite, abordamos os temas respectivos. Para falarmos sobre o desta noite, vinculado ao capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ocorre uma história que talvez alguns já tenham ouvido, mas que serve para a base daquilo que nós estaremos tratando. Dois monges precisavam deslocar-se do antigo mosteiro para o novo, para onde haviam sido transferidos. E naturalmente, na época antiga a que nos referimos, eles deviam fazer o percurso a pé, uma vez que não havia muita estrada para o acesso fácil. Apenas caminhos, trilhas, na região bastante pobre, onde eles viviam. Esta realidade, então, obrigou-os a caminharem por vários dias. Mas para que vocês entendam como era esta caminhada, é importante que nós digamos que eles faziam parte de uma confissão religiosa, já que eram monges, que proibia falarem uns com os outros. O voto do silêncio era aceito por todos os candidatos a serem monges naquela agremiação religiosa. E além de não poderem falar como uma disciplina da alma e do corpo, eles não podiam tocar num corpo feminino, para que certos problemas não acontecessem naquela ordem religiosa. Problemas esses que nós não vamos explicar, porque acreditamos que seja intuitivo, no treinamento da mediunidade que todos aqui podem fazer, a imaginação de que problemas se evitaria ou seriam evitados com esta medida. Então, sabendo disto, eles tinham que viajar mudos. Cada um carregava consigo uma quantidade de alimentos para essa travessia. E um era mais velho, mais experiente, e o outro mais jovem, desses que está começando a carreira como noviço. Projetaram a rota antes de saírem e iniciaram a viagem. Naturalmente, entendiam-se o mínimo possível por respeito às regras da sua congregação. Não falavam nada mais do que o essencial, para o que, naturalmente, tinham obtido uma autorização de seus superiores, a fim de que, viajando, trocassem algumas palavras para resolver algum problema de emergência. Mas somente para isso. E assim, os primeiros dias transcorreram sem nenhum incidente. Mas quando já fazia uma semana
de dormir debaixo de árvore, dormir dentro de gruta, acordar, beber água do rio, comer fruta silvestre, passar pelos caminhos, e sem falar nada um com o outro, eles se deparam com um problema. Há um rio, não muito longo, não muito largo, nem muito fundo, mas desses riachos, que são abastecidos pela água das neves que derretem nas montanhas, e que tem uma velocidade bastante intensa, ainda que a sua correnteza chegasse somente até pouco acima do joelho de uma pessoa, que para atravessá-lo precisava enfrentar este curso d'água, porque não havia ponte. Eles então estão se aproximando deste curso d'água que um homem atravessaria sem problemas, e logo assim encontram uma jovem. A moça precisa atravessar o riacho. Só que de longe eles estão vendo a moça levantando aquela saiona de antigamente até o joelho. Aí ela põe o dedão naquela água gelada, ai, dá um estremelique, enfia a perna. Quando anda 2 passos, vem aquela correnteza mais intensa, ela volta para trás e não consegue passar porque acha que o rio vai levá-la. Amedrontada, sem o arrojo masculino e as forças físicas de um homem, essa moça está com esse problema. Chegam então os dois, e o mais novo, vendo a moça precisando atravessar o rio e não conseguindo, olha para o mais velho, dizendo: e aí? O mais velho, que era mais velho, mais experiente, mais sábio, olha para ele, olha para o rio, fecha os olhos e não responde nada. E a moça entra um pouquinho e volta. Ai, eu estou desesperado, eu preciso chegar do lado de lá, porque meu filho tem que mamar, ele está lá com a minha mãe, e eu não consigo atravessar esse rio. Quando eu passei aqui, era cedinho, a água estava mansa. Mas a essa hora já derreteu muita neve, agora o rio está forte, meu Deus. O monge novo cutuca o outro. Não pode falar, mas cutucar pode. O outro olha para ele. E aí, né? O que nós faz? E o monge mais velho faz exatamente a mesma coisa. Não faz nada. Quando ele vê que o monge começa a atravessar, o monge mais velho começa a atravessar o riacho, e que ele, como mais novo, estava na contingência de obedecer, porque ele ia ter que ir embora, ele não tem dúvida. Vai até a jovem, pede licença para ela. A moça já estava com a saia nas canelas mesmo, né? Garra a moça no colo, era o fim do mundo. Todas as regras do monastério onde ele tinha sido criado e tinha sido educado foram infringidas. A moça abraça o pescoço dele com medo de cair na água, né, gelada, sozinha. E ele então vai tenteando com aqueles pedregulhos lá no fundo do rio, carregando aquele fardão e atravessa a moça. Do lado de lá está o monge mais velho, com um olhão deste tamanho, arregalado, mas sem falar uma só palavra. O monge novinho põe a moça no chão. Ai, moço, Deus me pague, eu sabia que Deus ia mandar um homem santo aqui para me ajudar. Ele sorri para a moça, agradece, e os dois retomam o caminho e vão embora. E vão andando, e vão andando, e vão andando. Passam 3 dias andando. E quando eles dobram uma curva no alto de uma colina, de onde se divisa o destino onde tinham que chegar, o monge mais velho
quebra o silêncio, para a caminhada e diz para o seu amigo, seu seguidor: até agora, meu filho, eu estou mudo, como nos mandam as nossas regras. Mas, como nós somos irmãos, eu preciso comunicar a você um fato que vai acontecer assim que a gente chegar lá no convento. Ah, pois não. Sim, senhor. Você infringiu todas as nossas regras. Como assim? Eu não fiz nada? Falou o mocinho. Como não fez nada? Quando nós chegarmos lá no convento, você se prepare que eu terei que comunicar ao nosso superior qual foi a sua conduta. Que conduta? Mas eu vim aqui quietinho, mudo, seguindo o senhor, por onde o senhor... Mas você, lá atrás, quando nós tínhamos que atravessar o rio, e havia aquela moça precisando atravessar, imagina, uma mulher com as pernas de fora até o joelho, segurando aquela saiona, e nós que não podemos nem falar, sequer tocar na pele de uma mulher, o que faz você? Não contente de ver que eu não ia fazer nada para não ter que furar a nossa regra, você vai lá, pega a moça no colo, fala com ela, atravessa a moça para o outro lado e ainda dá tchauzinho. É o fim da sua carreira como monge. Por isso, eu já estou te comunicando, não vou fazer nada por trás de você, nem vou contar nenhuma mentira. Mas quando nós chegarmos lá, eu sou obrigado a falar com o nosso superior. Ah, tá bom, sim, senhor. Tá bem, o senhor pode falar. Falou o mocinho. Mas olha, o senhor fala uma coisa para o nosso superior também. O quê? O que você quer que eu fale? Olha, porque quando nós chegamos naquele rio lá, eu olhei para o senhor. O que nós vamos fazer? O senhor não me orientou nada. Nós tínhamos uma pessoa que podia morrer afogada. Eu então peguei a moça, porque não tinha ponte, não tinha uma pinguela, não tinha um tronco, não tinha nada. Só as margens do rio. Peguei a moça, pedi licença, o senhor viu, pedi licença, transportei a moça para o outro lado, deixei a moça do lado de lá, a moça foi embora e eu nunca mais pensei na moça. Mas faz 3 dias que nós estamos andando e o senhor está com a moça na cabeça. Então o senhor conta também para o nosso superior que faz 3 dias que o senhor está pensando na perna da moça. Porque eu já tinha esquecido do que tinha acontecido. Mas o senhor não. E aí o monge mais velho, que pensava que estava sabendo de tudo na vida, pensou bastante no que o rapaz tinha falado para ele. E quando chegou no mosteiro, deixou isso desse jeito mesmo. Não, deixa isso, vamos esquecer esse assunto. Essa é uma realidade muito importante no capítulo que nos cumpre comentar. Capítulo 8. Bem-aventurados os que são puros de coração. Porque nesta parte do capítulo, nós encontramos as referências do Evangelho ao pecado por pensamento. Pecado que a maioria das pessoas julga ser aquele que se comete sexualmente, ao trairmos a confiança do parceiro, da parceira, do cônjuge. Pecado que era uma palavra usada de maneira genérica por Jesus, não apenas para referir-se à infidelidade sexual, mas para abordar todos os temas que mostrassem um erro, uma falta no nosso caráter, na nossa conduta. E então, os Espíritos explicam que também através do pensamento,
nós podemos cometer muitos equívocos. E esta pureza a que Jesus se refere, informando que só podem entrar no reino dos céus aqueles que forem puros de coração, esta pureza representa uma atitude que não é apenas externa, mas é uma atitude de dentro de nós mesmos. Nossas condutas mentais, nossos sentimentos, devem corresponder às posturas que estejamos demonstrando com nossas atitudes. Vivemos em uma sociedade que enaltece muito as aparências. Vivemos em uma cultura onde nós somos empurrados para fingir e resguardamos para o nosso eu, para o nosso íntimo, a essência do que somos. Me lembro do Alípio contando aqui mesmo um invento que lá na Venezuela foi desenvolvido e que se pensava ia ser bastante procurado. Um alto-falante que a pessoa pendurava no pescoço, pequenininho, e que tudo aquilo que ela estava pensando saía para que qualquer pessoa pudesse ouvir. Extremamente útil uma invenção desta. Mas o inventor morreu pobrezinho por falta de clientela. Porque ninguém se animou a comprar esta invenção. E se nós não podemos apoiar um invento que revela o que nós somos, o que nós pensamos, para que os outros saibam, isto indica que aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos não corresponde de verdade ao que nós somos. Se a nossa conduta fosse autêntica, não precisávamos temer que alguém soubesse o que vai dentro de nós. Mas como vivemos de teatro, vivemos de encenação, vivemos de faz de conta, vivemos de querer passar os outros para trás, neste mundo de prova e expiação que está acabando, não é boa política que os outros saibam o que a gente está querendo. Quando você vai querer conquistar uma pessoa, conquistar um amor, conquistar alguém, homem ou mulher, porque você gosta daquele jeitão, existem certas técnicas desenvolvidas ao longo da experiência humana. E uma delas é: pise bastante, chute bastante. Porque quanto mais você pise, mais você chuta, mais o outro gama. Nunca diga que você gosta. Deixe sempre que os outros pensem que você não gosta. Faça-se sempre de difícil. Isso vale para os dois times, hein? Positivo, negativo, masculino, feminino. Faça sempre que você não quer nem saber. Porque todas as vezes que você demonstra que está babando pela outra parte, a outra parte aí se dá de importante. Ah, agora eu não quero mais. Até ontem eu queria, mas agora você me fez sofrer muito, te esperando. Então agora, conheci o sorveteiro, passa todo dia aqui, eu compro um sorvetinho de limão. Ah, apaixonei por ele. Algumas regras dessas são interessantes. Por quê? Porque estas regras são usadas pelos solitários que querem encontrar companhia. E qual é a maneira de você encontrar companhia? Fazendo de conta que não precisa de companhia.
Não, eu estou bem sozinho. Estou bem sozinha. Vivendo um teatro que é uma mentira, para ver se com isso, jogando as iscas no rio, aquelas iscas que o povo solta flutuando em garrafa de guaraná vazia, quem sabe alguma delas, algum bagrão fisga. Como é possível que você encontre alguém que de verdade goste de você, se todos estão fazendo de conta? Que pensam de um jeito quando não pensam, que são de um jeito quando não são. É complicado, por quê? Porque você vai descobrir só como que a pessoa de verdade é quando não dá mais para esconder. Aí descobre que ele tem marca-passo, que ela tem um olho de vidro, que ele dorme, né, e ronca mais do que o leão da Metro e ela tem mau hálito. Ah, apaixonou e casou com a loira de 1,80 m, manequim 95. Depois descobriu que ela é 1,60 m, porque o sapatão é aqueles altos, saltão imenso. Ela não é loira quase nenhuma, aquilo lá era farmácia pura. E o manequim, se abraçar muito, explode. Porque é ar ou é plástico? A nossa sociedade induz as pessoas a nunca serem o que são. Porque depois que consegue fisgar o bagrão, aí dá um jeito de engambelei ele mesmo, engambelei ela mesma, então agora a gente administra. O pecado por pensamento, que fala o Evangelho, deve nos preocupar. Porque nos explica que não adianta a gente fazer a caridade, a gente dizer coisas bonitas, a gente parecer religioso, e em nosso íntimo termos condutas que fraudam as nossas intenções ditas sinceras. O trecho do Evangelho é muito interessante, inclusive, para que nós meditemos. Por quê? Porque existem 3 tipos de pessoas que se inserem nesta questão. 3, para as quais é preciso que nós estejamos pensando a respeito disso conosco. Pecado por pensamento e adultério, logo no início do capítulo 8, nos ensina. Através de uma pergunta que Kardec faz, nós sofremos as consequências de um pensamento mau, que não teve uma atitude que lhe correspondesse. O pensamento mau, que não gerou um ato mau, a lei do universo é tão rigorosa, que isso também pesa sobre o espírito, sobre o ser encarnado. Vamos pensar então numa hipótese concreta. Você tem uma chefa que é intolerável. E você fala bem que essa bandida podia pegar uma dessas viroses de diarreia e vômito uma semana e ficar em casa. Eu sei que vocês não pensam isso. Eu sei. Mas isso é uma hipótese, só para a gente ilustrar concretamente o negócio. Aí você já lembra assim, ai, o Juninho está com uma virose lá em casa terrível. Acho que eu vou dar um bombonzinho para essa chefe, que o Juninho pegar bastante no bombonzinho assim. Quem sabe a virose não vai para a bandida. Você tem a ideia, você quer que isso aconteça. Só que você, você está aprendendo que não deve fazer o mal. Você já leu alguns livros espíritas, você reza a Jesus e fala, ai Senhor, eu não quero ser tão ruim como eu sempre fui. Bom, não vou. Não vou fazer isso não. Deixa o Juninho quieto, a virose com ele mesmo. Mas bem que ela podia pegar uma virose, daquelas bem forte. Não, mas não para morrer, não quero que ela morra. Só me dá uns 15 dias de folga, assim, sem ficar pegando no meu pé. Kardec quer saber,
Você que não fez nada para ela pegar a virose, não fez o bombonzinho chegar até ela, nem tomou nenhuma atitude para que a virose a contagiasse. Essa ideia que você teve em prejuízo de um outro semelhante, nós somos responsáveis por ela, mesmo não tendo tido nenhuma atitude? Kardec pergunta. E nós vamos ver a resposta, porque pode não ter sido com a chefe, pode não ter sido com a virose, mas não escapa um na humanidade que já não tenha pensado uma coisa parecida para alguém. Seja para político, seja para pessoas que você conheça, para personagem de televisão, de novela, que você quer que morra, não é? Aquela mulher muito ruim, tem que morrer essa desgramada, essa novela não pode terminar com ela ganhando tudo. Bom, vamos ver qual é a resposta do Evangelho. Existe aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Segundo, a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Ela evolui, ela melhora. E se ela evolui e melhora, ela poderá, por livre-arbítrio, empregar sua vontade, sua boa vontade, para despojar-se das suas imperfeições. Como consequência lógica. Ninguém evolui continuando imperfeito como sempre foi. É óbvio isso. Ninguém sara continuando doente. É óbvio isso. E a sua liberdade e a boa vontade de tornar-se melhor fazem um papel decisivo neste processo. Todo mau pensamento, portanto, resulta da imperfeição da alma. Se nós temos um pensamento ruim, é porque nós temos ruindade no coração. Nós temos o nosso defeito ainda ali presente. Mas, se esta pessoa concebeu o desejo de melhorar-se, de se depurar, mesmo esse mau pensamento que aquele momento propiciou a ela, torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque ela poderá repelir este pensamento com energia. Não posso, onde já se viu? Essa pessoa tem os seus defeitos, mas ela não pode ficar doente assim. Isso não é correto que eu deseje para ela. Você teve o impulso, você teve a vontade, e observando que isso não era uma coisa boa, porque demonstrava uma vingança, um defeito nosso, nós tivemos, não posso fazer isso. Ao invés de vibrar contra, eu vou pedir a Deus que a ajude. Você repele este pensamento. E isto significa o quê? Uma atitude da sua vontade para combater, para desprogramar aquela atitude imediata de pensar mal dos outros, de fazer fofoca, de olhar com maldade as pessoas. Isto é um vício que nós sempre fazemos, que nós sempre nos deixamos levar, mas que para corrigi-lo é preciso, quando ele acontece, você enfrentá-lo mentalmente e trabalhar tentando encontrar outra explicação para aquela situação. É um indício de uma mancha que o indivíduo se esforça por apagar. E não cederá, não desistirá, se apresentar uma ocasião para satisfazer um mau desejo. Mesmo que aconteça uma situação que favoreça você a prejudicar a outra pessoa sem que ninguém saiba. Se você tem desejo sincero de ser melhor, de combater a má ideia, você se abstém de praticar o ato, mesmo que não tenha risco nenhum de ser descoberto. Quando você tem uma ocasião e resiste à tentação de fazer o mal, você vai se sentir mais forte e mais alegre depois, com a sua vitória sobre você mesmo. Aquela pessoa, ao contrário,
que não tomou boas resoluções, que não quer ser melhor, esta pessoa procura a ocasião para o ato mau. E se não o realiza, não é porque ela não quis fazê-lo, mas porque lhe faltou oportunidade de realizá-lo. Ela é, portanto, tão culpada como se eu tivesse cometido. O fato da pessoa não ter feito, mas no fundo desejava fazer, o pensamento indica que se ela tivesse tido a oportunidade, ela realizaria. Por isso, diante da lei do universo, ela é tão culpada quanto se ela tivesse realizado. Ela não está melhor, ela não deseja ser melhor, ela não fez um voto com ela própria de esforçar-se para ser melhor. Ela é como uma pessoa que trai, que não suporta um rabo de saia, que é pego, que diz que se arrepende, que é perdoado pela companheira, e na primeira oportunidade, ou logo depois que passa a tormenta, não consegue andar pela rua sem olhar as pernas das mulheres que passam. Pode ter sido sincero quando tudo caiu, naquele momento, mas não houve uma adesão verdadeira do indivíduo em tornar-se melhor. Pode alguém arrepender-se de um problema financeiro depois que foi flagrado, furtando ou embolsando coisas, embolsando recursos, passando para trás certas leis da honradez, certos princípios éticos. Mas se esta pessoa não vê a hora de limpar o nome para continuar vivendo ao velho estilo, ela continua tão imoral como sempre havia sido. E nelas, e em todas estas pessoas que se conduzem deste modo, só não estão roubando, só não estão traindo, só não estão enganando, porque a ocasião não apareceu. E é aí que reside a responsabilidade do pensamento. É aí que está o desejo da pessoa fazer, e não fazer por falta de chance. E então termina com um breve resumo. Em resumo, na pessoa que não pensa no mal, que não deixa o pensamento mal surgir, o progresso está realizado. Ela já não precisa mais pensar no mal, porque o mal já não está nela. Na pessoa em que o pensamento do mal vem, mas a pessoa o repele, o progresso dela está em vias de se cumprir. Ela está lutando. Ela ainda acha outra pessoa bonita, ela ainda acha um corpo escultural atraente, ela ainda acha um negócio muito lucrativo, bastante sedutor. Ela ainda acha um golpe que chega para ela como uma chance dela tirar o pé da lama, uma tentação boa. Mas se ela repele isto, se ela não se entrega a esse tipo de ideia que ela sabe que não é correto, ela está realizando este progresso. Este progresso está a caminho, porque ela está cumprindo o dever de se opor ao mau pensamento. Ela já está deliberando por dentro uma outra atitude. Agora, naquela que tem o pensamento mau, e com este pensamento ela se compraz, o mal está ainda nela com toda a sua força. Nas duas primeiras, ou melhor, na primeira, o trabalho está realizado. Naquela que não pensa no mal, o trabalho já está feito. Mas nas duas últimas, o trabalho está por fazer. O trabalho de ser melhor. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Deus, quando vai, através dos mecanismos da justiça, avaliar o que cada um de nós é
na essência. Porque diante da verdade, o microfoninho inventado lá pelo nosso irmão lá do outro país funciona. Diante deste processo de autoavaliação, serão considerados realmente qual era a nossa intenção. O que é que nós estávamos querendo com aquela atitude? Mesmo quando muito boa por fora, por dentro, ela estava repleta de intenções secundárias, de intenções menores, de objetivos comerciais, muito mais do que humanitários. E isto tem servido para travestir no campo religioso, no campo das atitudes políticas, no campo empresarial, muita gente que quer parecer benevolente, beneficente e que não está fazendo outra coisa do que investindo para ter um retorno. Usando isto como uma eficiência, também na área da benemerência. Pecado por pensamento vai muito além de a gente achar uma outra pessoa mais bonita e desejar ficar com ela, mas não poder ficar porque falta condições para isso. É nós meditarmos sobre o que nós desejamos de verdade. Como nós exteriorizamos o nosso modo de ser. Somos autênticos? Falamos com sinceridade? Ou a gente está sempre querendo fingir um pouquinho para chegar a outro lugar? Para fazer alguma coisa de acordo com o nosso interesse. Então a gente vai maquiando este processo. Ah, mas André, se eu tiver que falar toda a verdade, como é que eu vou vender esse produto para o meu cliente? Porque esse produto tem uma coisa boa, mas tem um negócio que é muito ruim. Então, aí está o seu problema. Esse é o seu problema. O que você deseja? Ganhar a vida e perder a sua alma? Ou mudar de emprego? É aí que está a coragem da sua fé. Você não é obrigado para ter o que comer, fazer vítimas, ludibriando. E se você faz isto, na sua atividade profissional, não importa qual seja ela, você será responsável por isso. Ah, não tenho medo nenhum não, porque a pessoa é maior, a pessoa tem que ler o formulário, até as últimas letrinhas, aquelas que tem que ter uma lupa, está tudo escritinho lá. Quis fazer porque quis. No universo não funciona assim. Se o negócio fosse desse jeito, não precisava haver escola para formar vendedor. Escola para fazer vendedor saber como influenciar, como fazer alguém imaginar coisas que não são reais. Agora, se você vende ópio, dizendo que é talco, e eu estou exagerando, mas se você não é capaz de ser autêntico na tarefa que você realiza e faz e aceita isso porque vai entrar dinheiro no seu bolso, quem faz isso não é diferente de um político corrupto. Não é diferente de um bandido qualquer. E é infelizmente esta conduta ética que é a marca da humanidade. Fazer o mal para os outros não importa, desde que a gente lucre alguma coisa. É por isso que inventaram um cristianismo de Araque, porque não é isso que Jesus disse que nós deveríamos fazer. Mas inventaram um cristianismo onde você finge que é cristão, senta lá, escuta uma missa, escuta um culto, faz alguma coisa que eles estão pedindo para você e eles te abençoam. E a sua consciência fica limpa para continuar sendo bandido, fazendo o que não deve. E aí na outra semana volta lá, sabe que errou, mas vai lá, né? Beijar o santo.
beijou Satanás a semana toda. Aí naquele dia vai lá agradar o outro lado, porque a gente sabe, tem que ficar bem com todo mundo. Esse cristianismo foi inventado pelos homens. Não é o cristianismo de Jesus. E, com mais ou menos tempo, os próprios cristãos começam a se dar conta. Alguns com a noção agora mais clara de responsabilidade. Outros preocupados. Preocupados, porque e agora? Meu Deus, se for assim mesmo? Vamos fazer de conta que em 2012 é o dia do julgamento. 21 de dezembro. Já pensou nesse dia você encontrar na sua frente todo mundo que comprou o produto que você vende? Que pifou depois de 2 meses de uso e que depois já não conseguiu mais trocar e está lá. Eu estou aqui com o meu produto, vi aqui o que o senhor vai ter que resolver. Já imaginou isso? E pode ser um produto eletrônico, pode ser esperança, pode ser confiança que você não honrou. Pode ser muitas coisas. Já pensaram se em 21 de dezembro de 2012 nós estivermos encontrando com todas essas pessoas? E tendo que dar uma satisfação para elas? Não só como vendedores, não, mas como quem faz promessas afetivas. Quem como engambela o sentimento dos outros. Quem como promete coisas e não cumpre. Chegará um dia, se não for em 2012, porque isso pode ser antes, não é? Tem morrido muita gente todo dia. Não fique muito feliz. Eu ainda tenho quase 3 anos até 21 de dezembro de 2012. Não fique feliz não, achando que tem muito tempo. Vou vender bastante coisa agora, então, porque vai chegar em 2012 mesmo, né? Já que eu vou ter que, não tem explicação, vou aproveitar bastante. Pode ser que a coisa aconteça antes. Não é? Quando nós estamos vivendo com a noção espírita de um cristianismo sincero, nossa preocupação já não é mais quanto vai entrar no nosso bolso. Nossa preocupação é em que o outro seja feliz. Seja cliente, seja amigo, seja companheiro ou companheira, seja nosso parente. Jesus veio trazer o cristianismo na terra para fazer a felicidade das pessoas. Não para ser convertido numa chave, dessas chaves que ladrão usa para arrombar cofre. Como a maioria dos cristãos usa esse tipo de chave para ver se entra no paraíso sendo sujo por dentro. Mesmo vestido de púrpura e linho por fora. Essa realidade está explicada neste capítulo 8. E cada um de nós sabe quando está sendo sincero e quando não está. O pecado por pensamento, naturalmente, vai continuar acontecendo conosco. Porque nós estamos tão mal acostumados que o nosso pensamento é quase automático. Você está deitada de noite, de madrugada, quando você ouve tudo. E você escuta parar um carro na frente da sua casa. Você não precisa nem levantar. Você já olha no relógio. Mariazinha está chegando 3 horas da manhã. Essa menina, olha, cada dia... E se eu for lá ver, é com outro diferente. Nós nos viciamos em pensar assim das pessoas. É interessante a história em que, um belo dia, em uma exposição de pintura, de um pintor impressionista, em Paris, as telas estão na parede. Naquele dia em que a pintura foi, a chamada vernissage, foi apresentada ao público pela primeira vez. E há uma tela. Os impressionistas eles eram bastante inovadores em muitos temas. E uma tela mostra uma mulher
semidespida, de costas, com um espartilho desamarrado. E um homem fazendo este serviço. Neste dia, o pintor, que não era ainda muito conhecido, gostava de ficar por perto, sem identificar-se como sendo o autor das obras, porque ele gostava de escutar o comentário das pessoas. E ele estava andando assim, anonimamente, incógnito, vestido como uma pessoa comum que estava entrando na exposição. E então ele para perto desta tela e ele escuta uma mulher falando para o marido assim baixinho: nossa, onde já se viu? Que pouca vergonha! Olha só, esses pintores impressionistas que ficam querendo abaixar a moral da nossa sociedade. Isso devia ser proibido. Onde já se viu trazer para uma exposição uma tela hedionda desta? Onde uma prostituta está sendo despida pelo seu amante? Para a gente ver este negócio assim na nossa cara? Alguma autoridade tem que tomar alguma medida? Mas falando baixinho para o marido. Mas quem estava logo atrás, escutando, era o próprio pintor, que a mulher não sabia. Aí então, depois que a mulher botou os bofes para fora, que não dava mais para dizer que ela falou por engano, ela não quis dizer aquilo, porque ela estava dizendo mesmo. O rapaz então se apresenta. O senhor me dá licença? A senhora me dá licença? Pois não. Pois não. Olha, eu gostaria de explicar uma coisa para a senhora. Eu sou o pintor deste quadro. E eu ouvi o que a senhora havia dito, porque eu estava aqui perto. Eu quero explicar para a senhora uma coisa. Esta mulher que está aí é esposa deste homem. Não é uma prostituta. Não é a sua amante. Ela está se vestindo, não está se despindo. Eles vão ao teatro. E ela está atrasada. Como toda mulher geralmente se atrasa na hora de fazer a toalete. E então, apressada pelo marido, ela pede que ele a ajude a amarrar esse espartilho, porque é mais fácil quando dois trabalham juntos nesse momento para acelerar o processo. Porque eles têm um horário, já compraram o ingresso. São meus amigos que aceitaram posar para mim. A senhora pode me fazer o favor de não enfeiar a minha pintura com a sua maldade e retirar-se da minha exposição? Disse o homem para ela. Porque de verdade, ela estava dizendo o que ela estava vendo. Como pessoa maliciosa, como pessoa maldosa, como pessoa acostumada a julgar os outros, sempre pelo lado negativo. Por favor, vai dizer a vida para nós, um dia. Vocês podem ir embora da terra, porque vocês estão enfeiando o mundo com o que estão pensando da humanidade. Podem retirar-se da terra para o mundo que mereça esse tipo de vibração. Isso está acontecendo já na humanidade. Por esse motivo, nós terminaremos o nosso encontro hoje com uma história. Na verdade, uma carta que está inserida neste livro, Estante da Vida, escrita pelo espírito Humberto de Campos, irmão X, através do médium Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 30. Como se trata de uma carta, Humberto de Campos está escrevendo para alguém que na verdade simboliza a todos os leitores. Somos nós a quem ele está se dirigindo. Você, meu querido,
está dizendo que se sente fatigado consigo mesmo. As imperfeições, as nossas velhas imperfeições. Diz você que acaba de ler um livro bastante bonito e edificante, e você, então, por causa disso, sonha em fazer reformas, faz promessas de melhoria, ouve uma preleção nobre e reafirma os seus votos de elevação. Horas depois deste brilhante compromisso, eis você que se estira no erro ou na negação de tudo o que afirmou a você próprio em matéria de melhoria moral. Em seguida, a exagerada noção de inferioridade pessoal, as ideias de culpa e, com isso, os sofrimentos íntimos e as aflições vazias. Consequência sempre do erro. O tempo que poderia gastar em atividades úteis escapa das suas mãos, sem aproveitá-lo. E você pergunta o porquê de semelhante antagonismo. De um lado, santidade de intenções. De outro, a impossibilidade da execução. Entretanto, meu amigo, esse conflito nos pertence a todos nós, os espíritos em evolução e em testes morais no regaço maternal da Terra, desde milênios, contra o pingo de esforço que sustentamos a favor da melhora pessoal, surpreendemos o caudaloso rio de nossos impulsos instintivos que nos arrastam para a animalidade de onde viemos. A necessidade de paciência, até mesmo conosco, se nos apresenta no clima da vivência comum em qualquer parte. Paciência com você próprio. Paciência de repetir pequeninos gestos de tolerância, diminutas renunciações, hora por hora, dia por dia, manejando sem cessar o burilador da disciplina sobre a pedra das nossas qualidades virtuais, de modo a esculpir nela aquela individualidade que nós desejamos ser. Todo dia um pouquinho, todo dia o buril ferindo a pedra para modelá-la, todo dia. Creia que isso ocorre a maioria das criaturas em estágio educativo no planeta, estejam ou não vinculadas ao corpo de carne. Escalamos o monte da sublimação passo a passo, muitas vezes de coração agoniado e pés sangrentos. A nosso ver, não padecem guerra íntima unicamente aqueles que se anestesiam de maneira temporária em uma falsa superioridade, acreditando-se realizados em paraísos de ilusão. Só estes que não padecem guerra íntima. Copiando a convicção das crianças que se admitem habitando castelos em suas construções de papel ou de areia. Só estes que estão iludidos como crianças é que de verdade acham que não têm que enfrentar nada intimamente na própria transformação. Essa terrível disparidade, essa terrível diferença entre o que ainda somos e o que devemos ser é própria de todas as criaturas que despertam para as exigências de subida espiritual, de evolução do espírito. O próprio Paulo de Tarso, refletindo sobre semelhante problema, declara no versículo 19 do capítulo 7 da sua epístola aos Romanos, textualmente: não faço o bem que desejo, contudo, o mal que não quero, esse faço. Paulo de Tarso fala: não faço o bem que desejo. No entanto, o mal que não quero, esse eu faço. A propósito, continua Humberto, no entanto,
Confortemo-nos com a certeza de que, observando as nossas chagas morais, olhando para elas, sabendo que elas existem, formamos mais seguro conhecimento de nós mesmos, o que já é muito importante. Sabemos onde está o erro, sabemos o que precisamos enfrentar em nós, sabemos como segurar a língua, como falar menos, como usar o pensamento por outro caminho que não seja da maledicência, o que já é muito importante. Conta-se que Israel ben Eliezer, apelidado costumeiramente por Beste, renomado pensador judaico do século XVIII, foi procurado por um certo devoto que se queixou a ele amargamente, confessando: Mestre, que será de mim? Entreguei-me fervorosamente ao serviço do Senhor por longos anos, e depois de tanto tempo, reconheço hoje que não melhorei. Reconheço hoje que sou tão ruim como era no passado. Continuo a ser um homem imperfeito e ignorante. Que será de mim? Perguntou este devoto ao seu mestre. O Beste, seu mestre, porém, sorriu e respondeu, compassivo: Meu filho, se você chegou a compreender que é imperfeito e ignorante, isto por si só representa um progresso admirável. Só isto já é um avanço. Porque quando a gente deseja ser bom, às vezes ainda a gente não nota como é mal. Mas depois de uma vida de esforços na bondade, quando a gente nota que ainda é imperfeito, que ainda é ignorante, como no começo, a gente agora está mais pronto do que estava quando começou. Reflitamos desse modo em nossas fraquezas, sem autocondenação. Não adianta cobrir-nos de cinzas ao verificar nossas faltas. É preciso enfrentá-las e corrigi-las à custa da nossa própria retificação. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas é uma realidade. E que precisamos servir ao próximo com o esquecimento de nós mesmos para dissipar as trevas do egoísmo que ainda nos envolvem a alma é uma obrigação. Observando assim, com o esforço do raciocínio próprio, as deficiências e desequilíbrios que ainda nos pesam no ser, estamos naturalmente curando nossa multimilenária cegueira do espírito. E com isso, meu caro, só com isso já nos cabe render graças a Deus. Explica-nos, Humberto, que nós não estamos lutando ainda contra os nossos defeitos. Este é o segundo momento. O primeiro momento e o mais difícil é você admitir que tem defeitos. Esse é o orgulho que nós não gostamos de vencer. Por isso, quando já admitimos que os temos, que temos problemas, que somos sedutores, provocadores dos outros, que somos os que gostamos de tomar o que não é nosso, com a desculpa de fazermos excelentes negócios, que somos oportunistas, quando nós assumimos esses defeitos, aí começamos a trabalhar o primeiro problema, que é exatamente aquilo que Humberto de Campos diz, que quando alguém de verdade entende que tem defeitos e os assume, ai, é hora de dar graças a Deus. Porque a maioria não melhora nunca por não admitir que os tem. Por achar que não precisa lutar contra nada. Os espíritos que aqui estarão agora,
envolvendo cada um durante o passe, sabem quem nós somos. Não nos coloquemos diante deles como estes que o Evangelho fala, nos quais o pensamento do mal já não existe mais. Um dia a terra será assim. Mas se estamos aqui neste momento é porque em nós ainda o pensamento do mal acontece. E então coloquemo-nos no instante da prece, como alguém que pede socorro, assumindo os defeitos que temos. Ajuda-me, Senhor, a não ser como sou. O bem que quero, esse não faço. Mas o mal que não quero, esse sempre faço. Ajuda-me, como você ajudou Paulo a mudar estas coisas. Ajuda-me também a mudar isso em mim. Quando entrarem na sala de paz, aproveitem esta hora. Pureza de pensamento, pureza de sentimento, como identidade do que somos. Que cada vez o que somos se reflita no que fazemos. Pensem nisso. Muita paz. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas dádivas da vida, por tudo aquilo que a tua bondade nos concede, fazendo de nós seres melhores, se estivermos atentos para as oportunidades, se estivermos construindo nosso amanhã com base em decisões novas, em atitudes diferentes, que nós aprendamos a ser obedientes, não como escravos que odeiam os que os dirigem, mas como filhos que amam o Pai que orienta e que diz qual o melhor caminho, não para exercer autoridade sobre o filho, mas para ajudá-lo a que ele tenha discernimento, que possamos aprender. E aí então já não estaremos mais encarando o sofrimento como a vingança de Deus. Aprender que nas horas difíceis é quando nós mais crescemos. Nos desafios da vida, encontramos questionamentos que removem teias de aranha no nosso acomodamento. Somos obrigados, às vezes, a enfrentar situações complicadas, criadas por nós mesmos. E aí, então, meditamos que se tivéssemos agido de outro modo, não estaríamos enfrentando este momento difícil. Amadurecemos, como amadurece a mulher que dá à luz, na maioria das vezes, deixando de ser boneca ou manequim, para agora devotar-se à saúde do ser que vê nela a proteção, o amparo. Como também o homem que agora se sente responsável. Quantas coisas aprendemos, Senhor,
ao amadurecermos na hora da dor. Por isso não estamos aqui hoje para pedir-te que nos prive da dificuldade, mas que nos dê sabedoria para melhorarmos por causa dela. Ainda não estamos no Haiti, mas queremos pedir por todos eles, porque é como se eles também estivessem aqui. Do fundo do nosso coração, Senhor. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor.